Como que nós fazemos a definição se a empresa é ou não obrigada a cumprir uma determinada convenção coletiva de trabalho? Eu sou o professor Luiz Medeiros, fique comigo até o final do vídeo que eu vou explicar como que deve ser feita essa definição. Uma convenção coletiva, na verdade, é um contrato celebrado, de um lado, por um sindicato patronal que representa as empresas de uma determinada categoria econômica, sejam elas filiadas ou não ao sindicato, e do outro lado, um sindicato que representa os empregados de uma determinada categoria laboral, sejam eles filiados ou não ao sindicato. Como em todo contrato, ele obriga as partes que estão representadas pelas pessoas que assinaram a convenção coletiva. Então, a convenção coletiva obriga as empresas que são representadas por aquele sindicato que assinou a convenção coletiva, pelo sindicato patronal que assinou a convenção coletiva, com relação aos empregados que são representados pelo sindicato laboral que assinou a convenção coletiva. Então, nós temos de olhar para os dois sindicatos que assinaram a convenção coletiva. Não basta eu olhar só para o sindicato dos empregados. Vou dar um exemplo hipotético. Digamos que exista o sindicato dos empregados de transporte rodoviário de cargas e transporte rodoviário de passageiros de um determinado estado. E exista o sindicato patronal das empresas de transporte rodoviário de cargas e outro sindicato, que é o sindicato das empresas de transporte de passageiros daquele mesmo estado. Então, os trabalhadores são representados por um único sindicato e as empresas são representadas por dois sindicatos. Digamos que o sindicato das empresas de transporte rodoviário de cargas celebra uma convenção coletiva com o sindicato dos empregados de empresas de transporte de cargas e de passageiros daquele estado. Pergunta: essa convenção coletiva, ela tem de ser cumprida pelo sindicato das empresas de transporte de passageiros? Não. Alguém pode dizer, mas o sindicato que assinou, o sindicato laboral que assinou a convenção coletiva, ele representa os empregados da empresa de transporte de passageiros. Sim, representa. Mas o sindicato patronal que assinou a convenção não representa as empresas de transporte de passageiros. Representa apenas, nesse meu exemplo, apenas as empresas de transporte rodoviário de cargas. Então, não basta nós olharmos apenas para o sindicato laboral que assinou a convenção, ou não basta nós olharmos apenas para o sindicato patronal que assinou a convenção coletiva. Nós temos de olhar para os dois sindicatos, laboral e patronal, que assinaram a convenção coletiva, e dependendo das bases representadas por esses sindicatos é que nós teremos a definição de quais são as empresas que são obrigadas a cumprir aquela convenção com relação a quais empregados que estão beneficiados por aquela convenção coletiva. Fica aqui a dica do professor Luiz Medeiros.